Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente a Pro quer pedir desculpa pelo ocorrido, né? Fiquei bem chateada com o que aconteceu, de vocês não conseguirem abrir a videoaula. Eu também, quando a Malu me falou, eu também tentei abrir aqui, não foi. Então, eu quero pedir desculpas pra vocês, tá bom? Não sei o que aconteceu, de verdade. Vamos iniciar então a nossa aula com a oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, turma, a Pro vai fazer a explicação da página 50 com vocês, tá? Estou gravando pelo YouTube, então eu não vou conseguir compartilhar o vídeo, o livro. E eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês sobre o conteúdo, que é bem tranquilo, tá bom? E aí eu vou enviar para vocês, então, a correção da página 51, tá? O surgimento ali tem o Você Sabia, página 50 de história. Temos o Você Sabia, né? Que fala sobre a concha. A concha de uma espécie de caramujo marinho era usada em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro. Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana, e era prático usá-las como moeda, pois eram pequenas e fáceis de transportar. Além disso, como em geral tinham o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto dinheiro havia em uma porção. Vamos falar sobre o texto O Surgimento da Moeda, tá? Esse texto, ele fala como iniciou-se, né? Lá nós vimos como começou o comércio, né, o início do comércio. E aqui nós vamos ver como que eles faziam. Eles faziam as trocas diretas, né? Trocaram um produto pelo outro. Um saco de batata por um animal, né? Não tinha um valor assim, esse daqui vale a mesma coisa que esse. Não, ó, eu tô precisando do animal, você tá precisando do saco de batata, então vamos fazer essa troca, tá? Aí, ali no primeiro parágrafo fala: há mais de 6.000 anos, realizar uma troca comercial não era muito simples, apesar do sistema de equivalência de valores. Uma tecelã, que é uma pessoa que trabalha com tear, tá? Que é uma artesã que trabalha com tear, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos que ela precisava. Então, era preciso, como a Pro falou para vocês, a questão da troca direta, né? Nós fazíamos fazer a troca. Eu tô precisando do animal e você tá precisando do saco de batata. Então, você me dá o seu animal e eu dou o saco de batata, tá? Não tinha o valor, era apenas o que a pessoa estava precisando. Segundo parágrafo. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência, que é a moeda. E naquela época, a moeda, ela era semente de trigo, tá? Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram sementes de trigo abundantes na natureza e fáceis de transportar. Então, por que eles usavam as sementes de trigo? Porque tinha muito na natureza, era fácil de encontrar na natureza e porque era fácil de transportar, tá bom? Podem grifar, então, este segundo parágrafo. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram sementes de trigo, abundantes na natureza e fáceis de transportar. Próximo parágrafo. Para conseguir alimentos,
a tecelã não precisava, a partir do momento que eles começaram a usar a semente de trigo como uma moeda, então a tecelã ela já não precisava mais oferecer os tecidos em troca de arroz, por exemplo, tá? Aí ela poderia utilizar determinada quantidade de semente de trigo e o agricultor poderia utilizar as sementes que recebeu para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse. Então, vamos lá. Eu sou a tecelã, tá? E aí, antes de começar o uso da semente de trigo como moeda, eu ofereci os meus tecidos em troca de um pacote de arroz, tá? Por quê? O agricultor precisava dos meus tecidos e eu estava precisando do pacote de arroz, ok? Aí, o que aconteceu com o uso da semente de trigo? Eu não precisava mais dar os meus tecidos, tá? Eu precisava o quê? Ter essas sementes, tá? E então, vamos supor, ele falava assim pra mim, olha, 2 quilos de arroz, 2 pacotes, né? Vamos por assim, 2 pacotes de arroz aqui, esse pacote cheio, o valor sai por 100 sementes de trigo, um exemplo, tá? Então, ela pagava com essas 100 sementes de trigo e recebia os 2 pacotes de arroz. E então, o agricultor poderia usar também essa moeda, né, as sementes de trigo, ao trocar em algo que ele precisasse, tá? Era um dinheiro, só que era um tipo de moeda diferente, tá bom? Grifem também esse parágrafo, é só o primeiro que não vai ser grifado, mas o restante nós vamos grifar tudo. O restante, tem só mais um. Aí, como a Pro falou, essas sementes, elas serviam como uma espécie de moeda, tá? O que é a moeda? Aí, aqui tem um quadrinho verde. Meio utilizado para realizar pagamento por bens ou serviços. Nós não utilizamos o dinheiro, né, a nossa moeda real, para pagar os produtos, os serviços das pessoas? Então, era isso que acontecia também. Porém, não era a moeda o dinheiro, né, que nós utilizamos hoje, e sim as sementes de trigo, tá? Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Já não era mais uma troca comercial direta, né? Já era compra e venda, tá bom? Com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Podem grifar este último parágrafo. Ó, aí nós temos aqui a imagem, né, das sementes de trigo, foram utilizadas como moeda por civilizações antigas durante muito tempo. Aí, a Pro passou para vocês a atividade da página 51 para vocês responderem, certo? Eu vou estar postando, tá? A correção desta atividade, mas eu vou explicar. A número 6. Com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? Nós conseguimos ver aqui nos 2 últimos parágrafos, né? Que as trocas comerciais... O que mudou? Primeiro, elas deixaram de ser diretas, né? Um produto pelo outro, fazer a troca de um produto pelo outro. Cada produto passou a ter um valor, tá? Que correspondia a um determinado número, a uma determinada quantidade de moedas, tá bom? Então, a Pro estará postando lá para vocês. Então, com o uso da moeda, o que mudou nas trocas comerciais? As trocas comerciais deixaram de ser diretas, trocaram um produto pelo outro, tá?
cada produto passou a ter um valor equivalente, um valor correspondente, tá? A determinada quantidade de moeda. Número 7. Observe as imagens e relacione cada troca representada à sua descrição. Na letra A, na letra B e na letra C, qual é que está sendo a troca de mercadorias por moedas? Letra C, né? Porque ó, a moeda era a semente de trigo e eu trocava pelo produto que eu precisasse. Então, aqui no caso está mostrando uma toalha. Então, a primeira é a C. A troca direta entre os produtos, a troca comercial direta. Qual imagem que está representando? Letra A. Preciso de batata, você precisa de animal. Vamos fazer essa troca de produtos, então. E, então, a última é a B. Troca direta de produtos com valores equivalentes. Então, esse sapato, né, que nós vimos lá, ele valia essa quantidade aqui de peixes, tá bom? Então, ficou C, A, B. Pedi para vocês fazerem uma pesquisa também, tá? Sobre as moedas, né, de cada país, o nome da moeda. E aí, nós faremos, eu quero que vocês falem para mim numa aula ao vivo, tá? Eu tinha pensado de vocês mandarem a foto pra mim, mas daí fica muita coisa pra vocês mandarem foto, tá bom? Então, na aula ao vivo, eu acredito que semana que vem, tá? Eu tá programando pra dar aula ao vivo pra vocês de história. Então, daí a gente fala sobre isso, tá bom? Pessoal, vai ficar como uma tarefinha de casa a página 52 para vocês lerem, perdão. E a página 53, fazer o exercício 1 e 2. Não é para fazer o exercício 3, tá? E não é para me enviar, tá bom? Que daí depois a Pro manda a correção para vocês. Logo nós vamos entrar, na próxima aula nós vamos entrar em outros conteúdos. E por hoje é isso, por hoje é só, tá bom? Peço desculpas novamente pelo que aconteceu, fiquei muito triste, mas acontece, né? Então a gente precisa estar preparado para tudo. Na hora eu já falei, vou gravar essa aula e aí eu só vou esperar carregar agora aqui do YouTube para eu poder disponibilizar, porque demora um pouquinho, tá, gente? Para eu poder disponibilizar para vocês lá na sala de aula. Mas não vai adiantar, né? Eu tô falando aqui, já vai estar disponibilizado. Ai, desculpa, gente. É que a cabeça não tá ajudando, né? Fiquei tão triste, tão preocupada com isso. E nos vemos, então, na próxima aula ao vivo. Um beijo, fiquem com Deus.